A noite caía pesada sobre Jerusalém, envolvendo a cidade antiga em um manto denso de silêncio e mistério. As pedras centenárias, testemunhas de tantos acontecimentos, pareciam guardar segredos que só o vento e a escuridão ousavam sussurrar. O ar trazia o perfume distante das oliveiras, e o leve toque amargo da pólvora ainda pulsava na memória das ruas estreitas. Sob um céu de estrelas encobertas por nuvens persistentes, um homem caminhava apressado, seus passos ecoando com urgência e medo. Seu coração batia forte, não só pela pressa, mas pelo peso do temor no peito, o receio de ser encontrado, capturado, silenciado. Era um homem que buscava proteção em meio à impossibilidade, um refúgio entre sombras sob a constante ameaça dos poderosos. Quem seria esse homem? Quem fora Jesus para escolher como aliados não príncipes nem nobres, mas pessoas simples, homens humildes que carregavam no peito a esperança por justiça e redenção? Quem era esse personagem singular que, mesmo preso num calabouço antigo, enfrentaria com coragem o poder dos reis e a tirania velada do reino? Esta é a história de João Batista, cuja voz ecoou distante, desafiando a opressão, clamando por arrependimento e preparando os caminhos para algo maior. Em Jerusalém, no início do século I, uma cidade marcada por sua importância religiosa e política, mas também consumida por conflitos e ansiedades, muitas histórias se cruzavam entre orações sussurradas e murmúrios tensos. Fora das muralhas, o Império Romano controlava firmemente a sociedade judaica, que dividia suas esperanças entre a submissão forçada e o desejo ardente por um Messias, um Salvador prometido para libertar o povo da opressão. Entre esses profetas, destacava-se João Batista, uma figura contraditória. Isolado, influente, selvagem nas vestes, doce na intenção, firme na voz, sereno no olhar. João não era um homem comum. Seu coração ardia com a fé e sua missão era clara: preparar o caminho para a chegada do reino, convocando toda a nação ao arrependimento. Nas margens do rio Jordão, vestido com uma capa de pele de camelo, proclamava a palavra e batizava os penitentes nas águas correntes, simbolizando purificação e transformação. O povo via nele uma voz clamando no deserto, um sinal divino em meio ao desespero. Sua popularidade crescia a cada dia, despertando inquietação entre as lideranças religiosas e políticas. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, era uma figura de autoridade e sofisticação, mas também de paranoia e orgulho ferido. João ousava criticar abertamente suas atitudes. O rei havia se casado com Herodíades, esposa de seu irmão, uma união escandalosa e proibida pelas tradições religiosas. Essa crítica foi um confronto direto com o poder político, acendendo em Herodes um ressentimento profundo, misturado de medo e ódio contidos. Aquele que comandava exércitos e cidades se via vulnerável diante da coragem firme do profeta. À medida que os dias escureciam e a cidade se cobria de tensão, a história se adensava. Naquela noite, a rainha Herodíades revelaria sua verdadeira face, mergulhando o palco em clima de vingança e orgulho ferido. Envolta em mistérios, ela sabia muito sobre o jogo do poder, manipulações e castigos. Movida pelo rancor contra João e pela ambição latente, sua presença era imponente e seu olhar calculista. Manipulava todos ao seu redor com a habilidade de quem domina um teatro invisível. Entre seus instrumentos estava a filha Salomé, uma jovem que, com gestos suaves, escondia o perigo de uma serpente. Na inocência aparente, carregava a ameaça silenciosa do veneno. No palácio, uma festa se preparava para homenagear dignitários romanos, oficiais e soldados. O salão estava ricamente adornado com tapeçarias coloridas, tochas lançavam sombras dançantes nas paredes de mármore e ouro, e o aroma do incenso misturava-se aos perfumes caros das damas da corte. A música vibrava, misturando ritmos orientais com melodias de poder e sedução. Foi nesse cenário que Salomé deslizou pelo salão, cada movimento suave e calculado, cada olhar um convite enigmático. Sua dança não era apenas entretenimento, mas um ato de sedução política, um jogo de espelhos em que Herodes caiu preso. Deslumbrado e dominado pelo momento, o tetrarca prometeu-lhe qualquer desejo, sem imaginar o peso do pedido que viria. O silêncio após a dança tornou-se pesado, quase uma sentença iminente. Então, a voz sussurrante e firme de Herodíades quebrou a hesitação do rei, peça a cabeça de João Batista. A atmosfera se tornou opressiva, as sombras mais densas. A justiça corrompida selava-se num juramento que ninguém ousava desafiar. Salomé, ambígua entre a inocência e a vingança cruel, cumpria seu papel naquele triste e sombrio teatro do poder. Enquanto isso, em um calabouço esculpido por pedras frias e silêncio, João Batista aguardava, alheio à luxúria e intrigas do palácio. Preso na fortaleza de Macheronte, no deserto da Judéia, um lugar isolado e austero, ele suportava o peso da injustiça imposta.
As paredes úmidas da cela, a pouca luz que mal chegava ao rosto cansado, a corrente nos pulsos contavam a história de um homem que, mesmo convicto, mantinha íntegro seu propósito. Ninguém poderia velar por ele ali, seu destino parecia selado, tão certo quanto o sol desaparecendo no horizonte distante. Carrasco, figura silenciosa e hesitante, esperava o comando para cumprir a sentença cruel. Suas mãos tremiam, talvez tocadas pela humanidade ou pela tristeza da missão. O tempo parecia perder a pressa no ambiente denso. O eco daquela ordem furiosa reverberou pelas paredes da prisão, percorreu os corredores do palácio e penetrou nos corações de todos os que partilhavam o peso daquela decisão. Salomé já não era apenas uma menina, tornara-se símbolo do jogo mortal entre desejo, poder e vingança. Quer continuar imerso nesse ambiente carregado de tensão e significado? Então ouça com atenção. Chegou o momento do clímax, como o ruído de um trovão após longa tempestade. O carrasco, com mãos trêmulas, cumpriu o comando. A cabeça do profeta, símbolo da justiça injusta e da voz que não deveria ser ouvida, foi colocada numa bandeja de prata, iluminada pela luz oscilante das tochas. O brilho das chamas refletia-se no rosto imóvel do homem que não recuou diante do medo, do poder ou da morte. A imagem daquele instante, gravada pela história, atravessaria séculos, perpetuando a memória e a voz de João Batista. A multidão, ora silenciosa, ora chocada, recebeu o troféu sombrio. O homem que denunciara a corrupção e pecado fora silenciado fisicamente, mas sua mensagem permanecia viva. Porém, a história não termina no silêncio da tragédia. O mistério da fidelidade e da perseverança é a verdadeira chave para manter viva essa narrativa. João, mesmo preso e separado da liberdade, jamais vacilou em sua palavra. Seu chamado à transformação permanecia firme, um farol para aqueles que ouviam, mesmo em meio ao silêncio imposto. A crueldade daqueles eventos revela as fragilidades do poder humano, que teme a verdade e luta para mantê-la aprisionada. Mas a força da convicção transcende pedras e violência. Na sombra daquela noite prolongada em Jerusalém, uma lição silenciosa brota, feita de contrastes entre luz e trevas. Um homem preso, desafiado por seu tempo e circunstâncias, nos mostra que a verdade e a integridade são preciosas, mesmo que custosas. Jamais desaparecem nas trevas do esquecimento. Sua vida, diante da própria morte, representa a resistência que nasce do compromisso com a justiça e a fé. Ao refletir sobre esta história, sentimos o peso impiedoso das escolhas humanas diante da injustiça e manipulação, decisões que ressoam tanto nas páginas antigas como nas complexidades do nosso tempo. Quantas vezes em nossas vidas somos confrontados com situações onde a ética parece distante, e indivíduos poderosos decidem destinos sem olhar para a dor das vítimas? Em quantas ocasiões já experimentamos o medo que nos leva ao silêncio, quando a voz interior clama por justiça, mas a realidade exige calar-se? Imagine um simples funcionário numa empresa atual, onde a corrupção e interesses particulares ameaçam a ética. Ele tem informações valiosas, capazes de transformar o ambiente e a vida de muitos. Mas o medo da retaliação, do ostracismo, da perda do sustento aperta seu coração. O convite ao silêncio, sufocante e silencioso, é doloroso e tentador. Assim como João Batista, esse homem ou mulher enfrenta o dilema entre a lealdade aos próprios princípios e as duras consequências que podem vir. A história do profeta nos obriga a encarar essa tensão constante entre medo e coragem, entre o silêncio imposto e o grito verdadeiro da justiça. Essa narrativa não é apenas um relato antigo e distante. É uma luz que ilumina qualquer contexto onde a integridade é posta à prova. É um lembrete de que a fidelidade tem um preço, mas que a voz verdadeira jamais morre. João tornou-se símbolo num império de opressão e, da mesma forma, as pequenas resistências cotidianas podem mudar o mundo de forma silenciosa, persistente e profunda. O que mais ressoa nesta história é a complexidade do ser humano diante da autoridade e da convicção. Não é simplesmente lição de certo ou errado. É um convite à coragem silenciosa para aqueles que, mesmo presos ou ameaçados, mantêm viva a chama da esperança e da verdade. Sei que muitas vezes o silêncio parece a única saída, e essa tensão é real e dolorosa. Mas a narrativa bíblica nos convida a refletir sobre a força que nasce do compromisso com a verdade, um compromisso que desafia a tirania e permanece firme, mesmo diante da sentença final. Vale a pena mergulhar nesses relatos e deixar que eles desafiem nossa compreensão sobre ser fiel em tempos difíceis. Que essas histórias questionem nossa resistência cotidiana e iluminem as decisões que tomamos nas coisas pequenas e grandes, no privado e no público. Se esta reflexão tocou o seu coração, faça um convite a si mesmo, valorize e compartilhe essas vozes ancestrais que ainda ecoam até hoje. Que esta narrativa traga a seus ouvidos e coração um momento de silêncio e reverência. Que essa viagem pelo passado conceda clareza, coragem e luz para os desafios do presente e os caminhos do futuro.
Fique conosco, pois cada história aqui é uma janela aberta para um mundo onde fé e humanidade se entrelaçam, oferecendo aprendizados eternos. A moral desta antiga história é o compromisso inabalável com a verdade diante da injustiça e da opressão, mesmo quando o preço é alto. Ela nasce da coragem de João Batista, que não hesitou em denunciar o erro e a iniquidade, ciente de que suas palavras lhe custariam não só a liberdade, mas a própria vida. Esse compromisso traça a tênue linha entre integridade e mera sobrevivência, mostrando que o caminho do silêncio, embora fácil e tentador, não é o caminho da justiça. No dia a dia, imagine um trabalhador que presencia atos antiéticos no ambiente profissional. Ele sabe que denunciar pode trazer retaliações severas, arruinar sua carreira, prejudicar sua vida. Mas também sabe que o silêncio permite que a injustiça continue, mantendo o ciclo da corrupção. Assim como João, ele enfrenta o dilema entre coragem e medo, voz ativa e silêncio conivente. Essa analogia nos ajuda a ver que a fidelidade às convicções é um desafio que atravessa todas as épocas. O medo justifica o silêncio, mas o silêncio alimenta sistemas injustos e opressivos. A coragem de um homem preso no deserto, enfrentando o poder e as correntes, nos inspira a questionar até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos. Qual preço aceitamos pagar para manter nossa dignidade? Pessoalmente, esta história me lança um convite inquietante: recordar momentos em que a passividade parece segura, mas lembrar que a integridade pode transformar o mundo, mesmo de formas inesperadas. O sacrifício de João não foi em vão. Sua voz ultrapassou milênios, mostrando que a resistência ética permanece como um marco para todos que vieram depois. Se impor contra estruturas de poder violentas e impiedosas é ingrato e doloroso, e o medo legitima o silêncio, a narrativa reafirma que o verdadeiro poder reside na fidelidade à verdade. Esse poder é profundo, nos impulsiona a resistir mesmo nas condições mais adversas. Esse legado permanece um farol de esperança e desafio, para que aprendamos a valorizar a força da convicção e a ousadia do testemunho. A noite sobre Jerusalém pode ter durado séculos, mas a luz dessa voz jamais se apagou. Que ela continue a ecoar, despertando consciência, coragem e fé em cada um que a escuta. Que este legado antigo siga inspirando nossa jornada, ajudando-nos a enfrentar com bravura os dilemas silenciosos e as batalhas invisíveis que a vida reserva.